Antes de orarmos, vamos ouvir a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17, está escrito: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Essas palavras foram ditas por Jesus pouco antes de sua partida. Ele sabia que os discípulos precisariam de direção, consolo e presença constante. Por isso, prometeu o Espírito Santo, não como algo distante, mas como alguém que estaria com eles todos os dias. Muitas vezes começamos o dia confiando apenas em nossos pensamentos, sentimentos ou experiências. Mas a vida cristã não foi feita para ser vivida assim. Ela foi feita para ser guiada. Existe uma diferença entre viver e ser conduzido por Deus. E essa condução acontece por meio do Espírito Santo. Ele não é apenas uma força ou uma ideia. Ele é presença real. Ele fala, orienta, consola e corrige. Ele conhece o coração do Pai e revela isso a nós. Se você deseja começar este dia com direção verdadeira, então abra seu coração. Deus quer te guiar hoje, passo a passo. Comente, Espírito Santo, guia-me hoje se você deseja ser conduzido por Deus neste dia. A Bíblia nos mostra claramente que o Espírito Santo é essencial na vida do cristão. Na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14, está escrito: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que ser guiado pelo Espírito não é algo opcional. É uma evidência de quem realmente pertence a Deus. Não se trata apenas de acreditar, mas de viver uma vida direcionada por Ele. Mas pare por um momento e reflita. Você tem permitido que o Espírito Santo te guie ou tem seguido apenas sua própria vontade? Muitas vezes queremos respostas claras, sinais visíveis, mas ignoramos a voz suave que fala dentro de nós. O Espírito Santo não grita, ele conduz. Ele não força, ele convida. E é exatamente por isso que muitos não percebem sua direção. Porque esperam algo extraordinário, quando Deus já está falando de forma simples e constante. Ser guiado por Deus é aprender a confiar mesmo quando não entendemos tudo. É dar passos em fé, sabendo que Ele está à frente. Hoje pode ser o dia em que você decide parar de viver sozinho e começa a caminhar com Deus de verdade. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu quero ser guiado" nos comentários. Mas afinal, quem é o Espírito Santo? A Bíblia nos revela que ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é apenas um símbolo, mas o próprio Deus presente em nós. Desde o início das Escrituras, vemos sua atuação. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2, está escrito: E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Antes mesmo da criação tomar forma, ele já estava presente. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 11, o rei Davi clama: Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Isso mostra o quanto homens de Deus valorizavam essa presença. Eles sabiam que sem o Espírito Santo não havia direção, não havia força, não havia vida espiritual verdadeira. Hoje, porém, muitos conhecem sobre o Espírito Santo, mas poucos vivem com ele. Existe muito conhecimento, mas pouca experiência. E Deus não nos chamou para apenas saber, Ele nos chamou para viver. O Espírito Santo deseja caminhar com você, falar com você e transformar sua vida de dentro para fora. Mas isso começa com o coração disposto. Feche seus olhos por um momento e diga: Espírito Santo, eu quero te conhecer. O próprio Jesus viveu sendo guiado pelo Espírito Santo. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Já no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18, Jesus declara: O Espírito do Senhor está sobre mim. Se o próprio Filho de Deus viveu dependendo do Espírito, quanto mais nós precisamos dessa direção diária. O Espírito Santo não foi enviado apenas para momentos espirituais, mas para todas as áreas da nossa vida. Ele quer te guiar nas decisões, nas palavras, nos caminhos e até nas escolhas mais simples do seu dia. Ele é mais do que um ajudador, ele é um parceiro, um companheiro constante, alguém que caminha ao seu lado em todo momento. Mas relacionamento exige proximidade. Não é possível ouvir a voz de alguém com quem você nunca conversa.
Por isso, hoje Deus te chama para algo mais profundo. Não apenas acreditar, mas se relacionar. Não apenas pedir, mas ouvir. Separe alguns minutos hoje para falar com Deus e ouvir sua voz. Muitos homens da Bíblia tinham esse hábito de buscar a direção de Deus. Eles separavam tempo para oração, para silêncio, para ouvir. Não tomavam decisões importantes sem antes buscar a voz do Senhor. Hoje, vivemos apressados, cheios de distrações, tentando resolver tudo sozinhos. E depois nos perguntamos por que estamos confusos ou inseguros. A verdade é que, sem o Espírito Santo, a vida se torna como andar no escuro. Podemos até avançar, mas sem certeza, sem paz, sem direção clara. O Espírito Santo foi enviado exatamente para isso: guiar, ensinar e consolar. Ele conhece o caminho e sabe o que está à frente. Mas existe algo importante: ele não força ninguém. Ele respeita sua decisão. Você pode escolher ouvir ou ignorar. Pode escolher seguir ou resistir. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Uma escolha simples, mas poderosa: viver guiado por Ele. Se você decide hoje ouvir mais a Deus, escreva: eu escolho seguir. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 10 a 12, a palavra de Deus nos revela algo poderoso. É o Espírito Santo quem conhece as profundezas de Deus e as revela a nós. Isso significa que existem verdades, direções e entendimentos que jamais alcançaremos apenas com nossa mente humana. Precisamos do Espírito. Ele é quem ilumina o nosso interior. Ele abre nossos olhos espirituais. Ele nos faz compreender aquilo que antes parecia confuso. Quantas vezes você já leu algo na Bíblia e não entendeu? E, em outro momento, parece que tudo fez sentido? Esse é o agir do Espírito Santo. Além disso, ele também nos ajuda a entender quem somos em Deus. Em um mundo cheio de vozes, opiniões e comparações, o Espírito Santo nos lembra da nossa identidade em Cristo. Ele nos mostra que não somos definidos pelo passado, pelos erros ou pelas circunstâncias, mas pelo que Deus diz sobre nós. Ele também revela nossa herança espiritual, as promessas, a graça, a paz, a sabedoria e tudo aquilo que já nos foi dado por meio de Cristo. Muitas vezes vivemos como se fôssemos pobres espiritualmente, quando na verdade já fomos abençoados com tudo o que precisamos. O Espírito Santo também nos guia nas decisões diárias. Às vezes é uma direção suave, um incômodo no coração, uma paz que confirma ou uma inquietação que alerta. Ele fala de formas simples, mas profundas. E o mais bonito é que ele não se limita a momentos espirituais. Ele está presente no comum do dia a dia, nas escolhas, nas conversas, nos caminhos. Ele quer participar de tudo. Talvez você nunca tenha desenvolvido essa sensibilidade. Talvez você até já sentiu, mas não soube reconhecer. Mas hoje pode ser o começo de uma nova fase. Uma fase de intimidade, de percepção, de relacionamento real com o Espírito Santo. Ele não está distante. Ele está perto. Ele está com você agora. E tudo o que ele deseja é que você permita essa proximidade. Se você quer viver essa intimidade com o Espírito Santo, escreva: quero ouvir tua voz, Senhor. Pai Celestial, neste momento eu me coloco diante da tua presença com um coração sincero e disponível. Obrigado por este novo dia, pelo fôlego de vida e pela oportunidade de recomeçar. Obrigado porque, mesmo quando eu não percebo, o Senhor está cuidando de mim em cada detalhe. Hoje eu reconheço que preciso da tua direção. Reconheço que muitas vezes tentei seguir sozinho, confiando apenas nos meus pensamentos, nas minhas emoções e naquilo que eu conseguia entender. Mas hoje eu escolho depender de ti. Espírito Santo, eu te convido a fazer morada em mim de forma real e profunda. Entra nos meus pensamentos, nas minhas decisões, nas minhas palavras e em cada passo que eu der hoje. Guia-me no caminho certo. Mostra-me o que fazer, o que evitar e como agir em cada situação. Ensina-me a reconhecer a tua voz no meio de tantas outras vozes. Dá-me sensibilidade espiritual para perceber quando o Senhor estiver falando comigo. Ajuda-me a não ignorar a tua direção, mas a obedecer com fé, mesmo quando eu não entender completamente. Remove de mim toda distração, toda pressa, todo medo e toda dúvida que tentam me afastar da tua presença. Coloca em mim um coração humilde, ensinável e disposto a te ouvir. Hoje eu declaro que não vou mais andar perdido ou confuso. Eu declaro que minha vida será guiada pelo Espírito Santo.
Minhas decisões serão alinhadas com a vontade de Deus. Meus passos serão firmes, porque o Senhor estará comigo. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor me ouve. Obrigado porque, a partir de hoje, começo uma nova caminhada, uma vida de comunhão, direção e intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, creia, algo novo começou hoje na sua vida. O Espírito Santo está com você e vai te guiar em cada passo. Compartilhe esta oração com alguém que precisa sentir a presença de Deus hoje e deixe seu pedido de oração nos comentários.